Como prometido, estamos aqui novamente com o nosso Espaço Culinária, sempre com uma receitinha bem fácil para você reproduzir na sua casa e guardar no seu caderninho de ouro, hein? Hoje nós estamos aqui com pão de leite, que ele pode ser light acima de tudo, né? Então é aquele pão que você pode servir para um café, pode fazer um lanche, pode preparar o lanche para a criançada e para a escola, que é muito bacana, é nutritivo e é light. Então vamos aos ingredientes, porque hoje a gente tem bastante trabalho. Eu estou usando aqui 15 gramas de fermento seco, aquele granulado biológico. Você pode substituir por 45 gramas de fermento fresco. Para o nosso pão ficar não só light, mas também diet, que aí o diabético ou aquelas pessoas que têm restrição a açúcar possam consumir com menores problemas e menor consciência pesada, eu estou usando aqui uma colher de sobremesa de adoçante, forno e fogão com a equivalência do dobro do açúcar. Ou seja, se eu for usar açúcar normal, eu vou usar uma colher de sopa. Como eu estou usando esse adoçante, que ele vale o dobro, então eu uso metade da quantidade, tá? Estou usando aqui um leite, 250 ml de leite desnatado, 250 ml de creme de leite light, 2 claras, 2 gemas batidinhas com a água, repetindo, para que bater com a água? Para não deixar o cheiro de ovo e nem o sabor forte de ovo. Essa aguinha, quando eu saturo a gema, eu consigo esse resultado, tá? Então, vocês vão acostumando. Toda a minha receita, minha gema é diluída com água. E aí eu tenho aqui uma colher de sobremesa de reforçador para panificação. E aí todo mundo pergunta, Cecília, o que é isso? No meu site, www.ceciliafernandes.com.br, tem a didática todinha do reforçador, para vocês ficarem aí catedráticas no assunto. Ele dá um up no nosso pão, tá? Então vocês entram lá na parte de dicas e vocês vão ficar sabendo tudo sobre reforçador. E me perguntam também, onde é que eu encontro? Ou eu encontro em grande atacadista, perto ali da gôndola de farinha, ou um supermercado normal, bem pertinho do fermento e da farinha também. Tenho aqui uma colher de café de antimofo, que pode ser dispensado se seu pão for ser consumido rápido. Com o antimofo eu consigo manter em temperatura ambiente até 6 dias. Sem o antimofo, melhor deixar na geladeira, tá? E aqui eu tenho uma colher de sobremesa rasa de sal. Farinha, quanto de farinha? Depende do tamanho do seu ovo, né? Mas na média aqui dão 600 a 650 gramas. Então nós vamos fazer esse pão muito fácil. Eu acho que demora mais para separar os ingredientes que efetivamente para fazer o pão. Nós vamos fazer na batedeira. Na batedeira, porque ela sova para mim, eu não preciso ficar aqui sofrendo, misturando e depois aquele exercício todo, né? Se a gente quer ficar com o músculo durinho, vai pra academia que é mais agradável. Faz o pão na batedeira, tá? Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou misturar o reforçador com o antimofo e com o fermento, tá? Primeira coisa que eu vou fazer. Como eu tô usando fermento seco, ele se mistura com a farinha. Então eu vou pôr um pouquinho de farinha aqui, que é a primeira farinha que vai entrar na minha mistura. Por que eu não ponho o fermento todo aqui? Porque pode ser que eu não use toda a farinha. E aí eu vou perder esses ingredientes que são a medida certa para minha receita, tá certo? E agora eu vou colocar leite, o creme de leite, vou misturar tudo aqui, com exceção da farinha, o adoçante que eu posso colocar. Uma dúvida aqui que pode surgir, Cecília, se eu estiver usando o fermento fresco,
eu posso vir colocar direto aqui. Não preciso fazer essa misturinha de farinha, tá bom? As 2 claras, as 2 gemas, batidinha com a água. Vou vir o sal, deixar ele mais pro finalzinho. Então, eu vou fazer essa mistura e a mistura de farinha que eu acabei de misturar. Vou mexer bem para assumir essa parte. E aí, eu vou colocar farinha até o quanto eu consiga um mingau molinho, digamos assim. Um mingau que a minha batedeira consiga bater tranquilamente, tá? Vou pegar outro talher aqui. Então, eu não preciso me preocupar de colocar farinha aos poucos. Eu posso colocar a farinha de uma vez. Por quê? A batedeira é quem vai me auxiliar nesse momento. Não vai empelotar tudo aqui. Só vou misturar e levo para a batedeira. Vou misturar essa parte de farinha aqui manualmente, porque se eu levar direto para a batedeira com toda a farinha aqui em cima, vou tomar banho de farinha, né? E aí depois você vai precisar ficar limpando o lustre lá na sua casa. Então vamos lá. Vou bater sempre na velocidade mínima nessa etapa e até agregar bem os ingredientes, tá? Vamos lá? Olha, eu tenho uma misturinha aqui bem homogênea. Então, sempre na velocidade mínima, com a batedeira em movimento, eu vou colocando farinha até eu conseguir um ponto de um mingau bem grossinho, tá? Para depois a gente sovar a massa. Então, enquanto eu vou colocando aqui minha farinha, para chegar no meu ponto, a gente vai para o intervalinho e já voltamos. Até já!